Bem-vindos ao terceiro vídeo da série Empreendedorismo para Aromaterapeutas, um guia dos primeiros passos. Hoje vamos mergulhar nos cuidados iniciais para manter as finanças do seu negócio de aromaterapia. E também responder aquela velha questão: como cobrar pelos meus atendimentos? Não tem aromaterapeuta que não pergunta isso no começo, né, Rê? É Começa com uma verdade. questão, né? É uma dúvida sempre recorrente, né, que a gente vê por aí. Exatamente. E, assim, né, ao fazer um planejamento financeiro, né, que é muito importante para qualquer negócio, qualquer questão que você for empreender, né, você tem que estabelecer metas claras, né, tanto para as receitas, quanto para os custos fixos e os custos variáveis, tá? Isso é fundamental, né? Além disso, você tem que saber, principalmente, né, quando você fala em venda de produtos, qual a margem de lucro que você deseja alcançar, né? Então, isso tem que ser sempre muito claro, tá? Então, registre todas as suas despesas, né? Marque lá tudo que você gasta, porque isso é muito importante, né? Então, desde o quanto você gastou comprando óleo essencial, de material, embalagem, marketing, se você está pagando alguém para te ajudar, enfim, você tem que marcar mesmo, sabe? Para você poder desenvolver uma prática eficaz e segura, né, para você desenvolver o seu negócio e ter um controle de estoque também, né? Que às vezes é muito comum no começo do trabalho, a gente se empolga, né? E a aromaterapeuta quer sair comprando tudo quanto é óleo que vê pela frente, né? Então, vamos ter ali bonitinho o que você tem, né? Pois é, né? E assim, nesse controle de estoque, às vezes assim, a gente tá com um monte de óleo essencial, tá com validade vencida, então tem um controle de estoque botando validade nos Exato, óleos pra gente saber quando usar. exato. Aí daqui a pouco, meu Deus, eu tenho aquela caixa de óleo essencial que nem sabe data. Então você tem isso, não só ali no visual, na sua caixa de óleos essenciais, mas você tem um Mas controle numa. mesmo, é muito importante. Exato, É exato. muito Sem importante. sombra de dúvida, sem Porque senão sombra você de vai dúvida. estar gastando, jogando dinheiro fora, né? Pois é. Óleo vencendo, você comprando óleo duplicado, então é muito Às importante. vezes, né, tem aquela coisa da similaridade entre um óleo e outro, e você já tem um, para que eu vou precisar comprar um outro, né? Então, você ter sempre ali o controle do que você tem, a validade que tem, isso é muito Exatamente. importante, né? É muito importante. Financeiramente pensando, é muito importante. Exatamente. Ter tudo isso muito detalhado, né? Exato. Bom, dentro disso tudo isso que a Rê falou, né? A gente precisa, então, começar a construir esse orçamento sólido, né? Como que a gente começa? O ideal é a gente ter uma planilha, né? Para fazer essa construção. Não é todo mundo que tem essa habilidade de construir no Excel uma planilha básica. Então, a gente, claro, para os nossos participantes do PAB, a gente criou uma planilha base ali para eles, com o mínimo que vocês têm que ter desse controle, Uhum. para começar a fazer esse gerenciamento, né, das suas finanças, tá? O que, Exato. que tem que ter lá, minimamente, né? Quais são as suas receitas? Então, o que, que é receita? É toda a fonte de faturamento do que você está recebendo, né? Seja os atendimentos, seja venda de produtos, seja consultas, cursos, o que você tiver ganhando Uhum. dinheiro para a terapia, você vai colocar ali. Então, na hora de construir a sua planilha, coloca. Despesas administrativas e fixas. Então, quais são as despesas que você tem todo mês, independentemente do número de atendimentos? Então, assim, eu Uhum. tenho um espaço, eu vou pagar um aluguel, eu todo mês vou ter aquele aluguel, independente se eu Aquele estou atendendo valor. ou 50 Uhum. pessoas. Né? Exato. Vamos estipular. Luz, água, telefone, né? É claro que a gente tem uma questão de quem trabalha em casa, mas a gente vai falar isso no decorrer do vídeo, né? Uhum. Mas você tem que ter estipulado quais são as suas despesas fixas. Exatamente. Depois, as despesas variáveis são aquelas que variam no mês, dependendo do número de atendimentos. Aí vai variar dependendo do número de atendimentos, e não só do número de atendimentos, mas da variabilidade do teu negócio, né? Por exemplo, da tua gestão de Uhum. estoque. Então, assim, preciso comprar mais embalagem para entregar o produto, eu preciso comprar mais óleo essencial, eu preciso comprar mais potinho para fazer. Tudo que for É. variável, né? Ali a gente Uhum. vai colocar aqui nesse. E também a gente vai colocar aqui os cursos que a gente faz. A gente tem que colocar ali como nossa despesa, fica Sim, muito comparadinho isso, para a gente saber o que a gente está gastando. exatamente. É. E aí, essa planilha com essas questões vão estar lá, né? Com esses mínimos de questões para você controlar durante um ano, vão estar lá
na plataforma do PAAP, tá? Você que ainda não faz parte do portal, quer ter acesso a esse material, entra lá na nossa página, né, Rê? Isso aí. Isso aí. E agora vem aquela e questão. muito importante, que eu esqueci de trazer um ponto, que, claro, você tem que depois fazer o cálculo de quanto você está recebendo, de quanto você está gastando, né? Isso é muito importante para qualquer planilha. Com certeza. O final dela é a parte mais importante, né? Com certeza. E outra, agora, né? Na verdade, o principal, né? Nós chegamos naquela dúvida cruel, né? Para todo mundo que está começando. Como que eu defino o valor, né, do meu atendimento? Como eu cobro, né, o meu atendimento? Essa é uma questão muito sempre as pessoas chegam, né, com isso para a gente, né? E aí isso vai depender muito de dois aspectos, basicamente, né? Os tangíveis e os intangíveis, tá bom? Então, no próximo vídeo, que vai ser a parte 4, a gente vai entrar mais a fundo nos diferentes tipos de atendimento, porque dependendo do tipo de atendimento, vão ter variáveis para você fazer o seu cálculo financeiro, né? Então, aqui nesse momento, a gente vai dar uma orientação inicial, tá? Para te ajudar na determinação desse valor, tá? E aí vamos falar o que é, então, os aspectos tangíveis, né? Eles incluem o quê? Eles incluem os custos mensuráveis, que seria o quê, por exemplo? Se você paga aluguel, então vai entrar o valor do aluguel. Se você paga uma internet, você vai entrar lá, né? O quanto você gasta comprando óleo essencial, material que você precisa, embalagem, etiqueta, enfim, tudo que você necessita ali. Isso Ou tudo seja, aqui é os custos fixos e os custos variáveis. Esses são os variáveis. aspectos intangíveis. Exatamente, isso mesmo, Gê, muito bem falado. E aí vem os intangíveis, né? O que seriam os intangíveis? Aqui vai entrar o know-how seu, né? E a sua experiência, né? Que são coisas que aí é você que vai estipular, né? Esses valores aí, né? Aí aqui, falando novamente, a gente tem uma diferença muito grande entre o atendimento presencial e o online, né? Principalmente no atendimento online, a gente tem muitas dúvidas, né, sobre os custos fixos, por ser um atendimento online. Mas isso, como eu já falei mais para frente, né, no vídeo 4, a gente vai trazer isso, a gente vai trazer aqui mesmo a gente vai falar um pouco sobre isso, né, como fazer. Isso, mais para frente, verdade. O que é muito importante nos aspectos tangíveis é não esquecer de levar em conta sempre o tempo que é gasto para cada atendimento, porque tempo também tem que entrar como custo, né? Então, exatamente, por exemplo, você vai atender, você vai fazer, depois você vai gastar um tempo para montar o protocolo, depois você vai gastar um tempo para fazer a sinergia, então isso tudo tem que ser contabilizado ali, né? É importante, né? Não podemos esquecer dessa parte, né? Exatamente. Bom, aí assim, como que a gente tem um cálculo mínimo para a gente saber quanto custa o nosso atendimento? Como é que a gente pode chegar nesse valor, né? A gente tem que, como a gente falou, considerar nossos custos fixos, variáveis e os aspectos intangíveis. Os custos fixos, a gente tem ali o cálculo do que a gente gasta ali, né, todo mês, como a recitou. Mas as despesas variáveis, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de contabilizá-las. E a gente vai conseguir contabilizá-las melhor com o tempo monitorando, né? Porque pode ser você, era uma terapeuta que estava escutando aí, e fala assim, nossa, mas eu estou ao tempo, eu acho que eu gasto. Será? Põe no papel. A gente fala muito, põe no papel. Às vezes faz uma diferença, né? Você começa a anotar, você fala assim, opa, né? Começa a pôr no papel, começa a ver realmente. Isso vai clareando, isso dá uma clareza, desde lá do começo, lá do branding, né? Nós estamos falando. Às vezes a gente fica lá com pensamentos do que você quer, do que você não quer, começa a pôr no papel, aquilo começa a se concretizar, começa a ficar muito mais claro. Então, é importante. Então, enquanto você não consegue ter um monitoramento, né, muito bom disso, nesse processo, a gente vai sugerir um valor de despesas variáveis que você pode colocar em cima do custo do teu custo fixo. A nossa sugestão é 15%.
Claro, isso vai depender muito do tipo de trabalho que você faz, de atendimento que você faz, tá? Exato. É uma sugestão, né? Bom, é uma sugestão de começar com 15%, tá? Isso. Bom, e como eu calculo os aspectos intangíveis? Esse é sempre uma discussão, é sempre muito difícil. Porque você vai estar avaliando o seu conhecimento, quanto você estudou, quanto você é especialista naquele assunto, quanto você tem a prática naquele assunto. Então, vai depender de cada pessoa. Nós sugerimos colocar o valor de pelo menos 10% sobre o valor dos custos fixos, tá? É o mínimo que a gente pode colocar ali. Uhum. Vamos lembrar de novo, esses valores são exemplos e podem variar. Estamos apenas proporcionando métricas para te orientar. Não quer dizer que você vai colocar 15% variável, não quer dizer, é só uma métrica para te começar a orientar quando você não sabe da onde partir. Nem como começar, né? Como começar, né? Vamos dar um exemplo, que acho que vai facilitar um pouquinho? Os valores foram considerados que você tem um espaço físico, mesmo que nesse espaço físico para atendimento, você atenda online, mas você está atendendo fora da tua casa, tá? Vamos supor que os teus custos mensais, com aluguel, luz, água, condomínio, quer que seja nesse espaço, ou né, está lá em torno de R$ 1.200 por mês, tá? É uma suposição de valores. Nós vamos colocar 15% em cima de 1.200 relacionado às despesas variáveis e 10% dos intangíveis. Isso. Ou seja, 1.200 mais 25%. Isso dá R$ 1.500. Então, o seu custo de atende um mês, né, para ter aquele espaço de atendimento, seria R$ 1.500. Bom, e agora? Quanto seria o custo de cada consulta? Bom, a gente vai ter que definir quantos atendimentos você pretende ou idealiza por mês, uma meta, né? Então, vamos dizer que você pretende atender 15 pessoas por mês. Meu custo é de 1.500, eu vou atender 15 pessoas, então o meu custo por consulta é R$ 100. Não quer dizer que você vai cobrar R$ 100 a consulta, porque aqui você só está pagando o custo, exatamente. Custo, né? E agora, quanto agora você quer ganhar, né? Você precisa estipular quanto vai ser a sua mão de obra em relação a esse trabalho, o seu lucro em relação a esse trabalho, né? Você precisa ganhar também. Lógico. Então, você pode estipular o quanto quer ganhar por mês. É uma sugestão de cálculo que você vai fazer, tá? Com esses atendimentos. E dividir pelo número de consultas que planeja fazer. Ou colocar uma porcentagem em cima do custo por consulta. Nós vamos dar o exemplo do primeiro caso. Então, vamos lá. 1.300 seria o valor que você gostaria de ganhar por mês, tá? Sugerir aí, eu quero ganhar 1.300 fazendo essas 15 consultas por mês. Quanto é o seu pagamento mesmo por consulta? R$ 86. Isso. Né? Então, levando esses cálculos em consideração, o valor dessa consulta seria R$ 100 do custo fixo dela, mais seu pagamento, 86. Quanto você queria cobrar para esse atendimento? R$ 186. Aqui é importante ressaltar que estamos simulando um número, né, de consultas por mês objetivo. Pode ser que você faça mais, que você faça menos. Por isso, é muito importante, antes de você planejar, alugar algum lugar, né, fechar algum lugar para alugar, você fazer esse planejamento. Você ter essa ideia muito bem clara. Isso, sentar e fazer os cálculos mesmo, né? Exatamente. Porque a gente, às vezes, né, na empolgação, vai lá, aluga um espaço, né, vê os custos, aí joga um valor assim aleatório de consulta e você tem que estar com isso tudo muito bem organizado, muito bem estabelecido. Exatamente. Né? Para que, no fim, a gente não esteja pagando para trabalhar. É claro, né, que como qualquer negócio, a gente, às vezes, precisa ter um fluxo, né, de caixa para ir depois ir crescendo. Pode ser que no começo a gente pague para trabalhar mesmo, né? Às vezes acontece, principalmente quando a gente tem espaço, né? Exato. Mas e por isso que muitas vezes as pessoas começam no online, porque o online te ajuda a ter um custo menor e ser mais competitivo. Exatamente. Mas, gente, trabalhar em casa também tem custo, e nós vamos falar disso mais adiante. Exatamente. Não é porque está trabalhando em casa que você não vai ter custo, né? Exatamente. E aí uma outra questão que pode estar vindo agora, né? Nossa, não tenho nenhum interagente, ou então, eu tenho poucos ainda, bem poucos. Como que eu vou chegar no valor, né, dessa consulta? Aí aqui, novamente, né, vai depender
se você tem um local externo para atender ou não. Isso sempre vai fazer diferença, tá? Mas você sempre deve começar calculando os seus custos fixos, né? Isso é o ponto de partida, sempre. Sempre. Tá? Uhum. E aí você, a partir do momento que você calculou seus custos fixos, você estabelece a meta, né? De quanto que você quer para ser atingida. Isso a gente já explicou lá, a gente já Que estamos deu explicando até agora, exemplos, né? né? Exatamente. Aí depois de pensar o quanto você gostaria de ganhar por mês, né? No caso que a gente deu, a G citou o exemplo, era de R$ 1.300, né? Aí, a partir disso, né, nessa próxima etapa, a gente tem que ver qual é o número de consultas que você consegue fazer por mês, né? E aí, aqui a gente lembra, assim, fazer uma consulta demanda um certo tempo, né? Então, você tem que levar sempre em consideração que você tem que fazer um bom atendimento, você tem que dar presente ali, e isso vai demandar um tempo. Então, seja coerente com aquilo que você possa fazer, né? E aí, né, vamos tentar pôr em números aqui para melhorar um pouquinho ficar um pouco mais claro aqui, né? Então, o custo por mês, considerar os fixos, os variáveis e os intangíveis. No exemplo que a G citou, seriam R$ 1.500, certo? Aí, o quanto você pretende ganhar por mês, né? Qual a sua meta, o que você estipulou? R$ 1.300 por mês. Nesse caso, né, juntando os dois valores, você tem que faturar, o seu faturamento mensal tem que ser de R$ 2.800. Isso é o faturamento, certo? Então a gente imagina aí, né? Você precisa de 2.800 dentro de todo esse seu planejamento. E aí você fala assim, poxa, eu consigo fazer 10 atendimentos por mês. Porque aqui a gente fica pensando, né, naquela aromaterapeuta que está começando, ou mesmo aquela que não está começando, mas dentro da sua agenda, ela não consegue botar mais que 10 atendimentos. Exatamente. Né? Por várias questões, porque tem outra profissão, ou porque, enfim, é a agenda que ela consegue. O tempo dela é o que é viável. Que é viável. Então, ela consegue fazer 10 atendimentos. Bom, se eu, dentro desses valores, é 2.800, a minha consulta teria que custar R$ 280? Aí vem a análise de mercado e o seu know-how. É possível você cobrar R$ 280 por mês? Por uma consulta? Por mês não, por um atendimento, né? Você precisa ser realista, né? Para o quanto você pode cobrar. Exato. Mas ter esse valor como meta a ser atingida e até ultrapassada. Pode ser que no começo você não consiga cobrar isso. Mas com o tempo você pode atingir e ultrapassar essa meta. Aquilo que a gente falou, a gente precisa de um fluxo de caixa antes de começar a ter um lucro. Né? Exatamente. Mas a gente não pode perder isso de vista, gente, porque esse é um grande problema. Às vezes a gente, vou cobrar R$ 100. Será que R$ 100 você paga tudo isso que a gente falou? Às vezes não. Às vezes pode pagar? Não sei. A gente vai, aí vai ser uma reflexão para você. Né? Exatamente. A gente tem que começar a ter, no mínimo, os custos que a gente tem pagos. Uhum. Ou pelo menos tentar atingir, no começo, tentar atingir essa meta. Vamos primeiro pagar meus custos. Exatamente, cobrir os custos. E Exatamente. aí a gente vai escalando isso continuamente até chegar a esse valor que você quer receber, né, Rê? Exatamente. Por isso, como falamos, começar online, em casa, auxilia nesse começo. Assim como fazer parcerias. E expandir sua forma de atuação, como a gente falou lá no vídeo 2. Você ter outros trabalhos além do atendimento te ajuda muito nesse faturamento, no quanto você vai receber. Né? Principalmente, às vezes, no começo, em que você ainda não tem tantos interagentes, né? Exatamente. Então, assim, é uma questão de que é preciso ter esse olhar, tá? Mas não esquecer que só o fato de você estar atendendo em casa não quer dizer que você não tem custo. Exatamente, né? Exatamente, que é justamente onde a gente vai entrar agora, né? Mas e aí? Como calcular quando o atendimento é feito em casa, né? E aí a gente trouxe aqui alguns caminhos para vocês tentarem estabelecer, né? Esse caminho aí dessas despesas fixas, né? Trabalhando em casa, né? Então, aqui são sugestões, tá? Lembrando novamente, tá? Então, a gente vai dar 3 sugestões aqui. Então, primeiro, busque uma sala comercial ou um coworking, né? Para fazer um levantamento de quanto você teria de despesas. Se você fosse trabalhar num lugar desse, qual custo você teria ali, né?
Outra sugestão, né? Determine uma porcentagem sobre o valor que você quer ganhar mensalmente, né? Então, você tem lá que você quer, no exemplo que a gente citou aqui, R$ 1.300 por mês, né? Então, como Põe o você valor em faria? cima, né? Põe uma porcentagem em cima desse valor, né? Ela vai ficar um pouco complicada de você ter certeza, só com as métricas regulares, né? Monitorando, é que você vai ter certeza se está cobrindo. Mas é uma forma de começar, né? Exatamente. Ou então tentar estabelecer um custo fixo, né? Fazendo um cálculo de quanto você gasta de luz, de internet, de água, do condomínio, ou outros custos que você possa ter aí na sua casa, né? E com esse cálculo, você divide pelas horas que você está trabalhando e atendendo e tudo mais, né? Esquecendo que não é só a hora que você está ali atendendo, né? Tem o tempo que você gasta depois montando o protocolo, o tempo que você gasta depois fazendo as sinergias, então isso tudo tem que ser contabilizado, tá? E como a gente já falou, para os participantes do portal, lá a gente vai ter um e-book, né? E lá a gente vai trazer exemplos para cada um dessas sugestões, né? Que aí com o exemplo fica mais claro para vocês poderem entender, tá bom? Isso aí. Bom, como já falamos anteriormente, esses cálculos fazem parte de uma provocação para gerar insights, reflexões, para que quando for pensar o quanto vai cobrar, ou para analisar o quanto você está cobrando, para quem já tem um custo, né, um valor por consulta estabelecido, se todas as questões que a gente trouxe aqui vocês consideraram na hora de determinar esse valor, né, Rê? Isso é extremamente importante. Fundamental. Então, não quer dizer que você tem que cobrar 15% em cima das despesas fixas e 10%. Não foi essa a intenção. Existem cursos aí que você pode fazer no mercado, tem o Sebrae, né, que é legal. O Sebrae tem uma plataforma de um curso de finanças gratuito, que é bem interessante. Ele pode te dar outras visões. Exato. Mentor pode te ajudar nessa estimação de valor. Mentor é fundamental, né? Ali para te ajudar, né, nessa questão. Então, todos esses pontos a gente trouxe aqui para começar a refletir, assim, eu estou pensando nisso na hora de cobrar, né? É um start, é um começo. A ideia dessa série que a gente está fazendo é os primeiros passos, né? Para a gente, pelo menos, ter uma base um pouco mais sólida. Exatamente. E lembrando sempre, né, que a gestão financeira, ela não é apenas uma prática, né? Ela é uma bússola, é ela que vai guiar o sucesso do seu negócio, né? E então, ao entender e administrar as suas finanças, né, você garante a sua estabilidade financeira, e ao mesmo tempo você constrói uma base sólida, e através dessa base sólida é que você vai ter o seu crescimento profissional sustentável, né? Exatamente, né? Bom, é isso aí. No próximo vídeo nós vamos falar sobre atendimento, trazendo mais insights, mais ferramentas, mais orientações, né? Nós nos vemos lá. Mas, de novo, dúvidas para quem é do PAAB, pode deixar lá na plataforma. Você que não faz parte do PAAB, pode deixar aqui no YouTube. Mas não se esqueça, dá uma olhada no nosso portal, no site, né? www.paab.com.br. Você lá conhece todo o nosso processo, o que a gente tem no portal. O módulo empreendedorismo é apenas uma das coisas, né? A gente tem todo muito conteúdo lá. Conteúdo para estudar uma terapia de forma segura, consciente, para fazer conexões, né, Rê? E você pode também entrar no nosso Instagram, conhecer um pouco o que é o PAAB_BR, e quem sabe fazer parte desse portal junto com a gente. É isso aí. Bom, até lá, até o próximo vídeo. Até.